Olá, sejam bem-vindos à nossa 15ª aula de Direito Financeiro e vamos continuar no assunto que nos acompanha há algumas aulas, as receitas públicas. Há algumas aulas estamos estudando as receitas públicas. Demonstrei que as receitas públicas não se confundem com as entradas provisórias. E fiz, a partir de 2 aulas atrás, a classificação das receitas públicas. Preferi a classificação quanto à origem, em que a divisão ocorre entre receitas originárias, receitas derivadas e receitas transferidas. Vimos já as receitas originárias. Também começamos a tratar das receitas derivadas. Quanto às receitas derivadas, nós mostramos que basicamente são tributos e são multas. Há aí uma relação de direito público, uma relação de compulsoriedade em que o particular deverá pagar por este tributo. Ele deverá, sim, pagar aos cofres públicos, sob pena de uma sanção ou de uma multa. Dessa forma, por ser, então, receita decorrente de uma relação de direito público, a classificação que nós adotamos é de receita derivada, porque advém do patrimônio do particular. Na aula anterior, mostramos o primeiro dos tributos, a taxa, que é prevista no artigo 145, inciso 2º da Constituição. O artigo 145 também traz outros tributos, os quais nós veremos mais adiante. Vamos aqui apresentar uma diferenciação entre a taxa e o preço. Antes de prosseguirmos para os demais tributos, vamos falar antes de taxa e preço. Preço é uma receita originária, e nós vimos isso na aula passada. Taxa, uma receita derivada. A diferença é que taxa deve ser autorizada por lei, ou seja, atende ao princípio da legalidade. Já os preços, ou as tarifas, não decorrem de lei. Elas, obviamente, podem decorrer de um serviço que é regulado por lei, mas o estabelecimento do seu valor não decorre de lei. No caso dos preços, vamos utilizar um exemplo, o STAR. O STAR é um serviço prestado pelo Estado, trata-se da exploração do patrimônio do Estado, ou seja, estacionamento na via pública, e pelo uso desse serviço paga-se uma tarifa, que é um preço público. O valor desse preço pode ser estabelecido por decreto. E aqui em Curitiba, o nosso STAR, a Zona Azul, o estacionamento nas vias públicas, o valor desse serviço é definido por decreto. Já as taxas, a definição do seu valor deve atender ao princípio da legalidade. Ou seja, deve haver previsão legal para se estabelecer qual o valor da taxa. Uma outra diferença importante e que pode aí deixar o gestor em muita dúvida. No caso das tarifas, não há limitações que são aplicadas às taxas e estão previstas na Constituição. As tarifas, por exemplo, podem ser instituídas de imediato. Os seus valores podem ser alterados de imediato. Já a taxa não. A taxa, conforme a Constituição Federal, atende ao princípio da anterioridade. Anterioridade anual, anterioridade nonagesimal. Ou seja, se eu se estabelecer novo valor para uma taxa no mês de julho, no mês de agosto, o novo valor só será exigível, só será cobrável a partir do início do ano que vem. E aí aplica-se sim o princípio da anterioridade anual. Assim, é uma diferença importantíssima entre taxa e tarifa, o que pode levar ao gestor público à escolha pela tarifa e não pela taxa, tendo em vista que ambas servem para sustentar serviços públicos ou serviços prestados pelo Estado. Agora, observem que, em muitos casos, não há como o gestor escolher. Existem situações em que é tão clara a hipótese de que se aplica taxa que não é possível se estabelecer uma tarifa. No caso de coleta de lixo, o serviço é compulsório. O proprietário do terreno tem que, obrigatoriamente,
utilizar do serviço de coleta de lixo. Neste caso, o município adota a taxa de coleta de lixo, reconhecida inclusive como constitucional pelo Supremo Tribunal Federal. E aí sim, será uma taxa, não será possível se utilizar de tarifa. Já no caso de outros serviços, há dúvidas quanto a qual tributo se utilizar. Há serviços, supondo, por exemplo, em que um município decida prestar um serviço de transporte, poderá ele eventualmente cobrar taxa ou cobrar uma tarifa. Mas aí ficará numa zona cinzenta, em que o gestor público terá que decidir qual será o mais adequado, se taxa ou se tarifa. Qual será a mais adequada para ser aplicada a esses serviços? Portanto, só para deixar bem claro, taxa será regida pelo direito público, preço pelo direito privado. Preço a receita originária, taxa a receita derivada. Há limitações ao poder de tributar, quanto às taxas, e há a obediência ao princípio da legalidade. No caso das tarifas, ainda que deva obedecer ao que está em lei, é possível se estabelecer o valor por meio de outras normas que não a lei. Decreto, por exemplo. Apresentadas essas diferenças de taxas e tarifas, vamos passar para outro tributo. Vamos deixar essa discussão de lado, já satisfeita, e vamos passar para um outro tributo. Vamos falar dos impostos. E aí podemos eventualmente também diferenciar impostos de taxas. Os impostos são previstos no artigo 145, inciso 1. Estão no mesmo artigo das taxas. As taxas são tributos vinculados a uma atividade estatal. Já os impostos são tributos desvinculados, que não são vinculados a qualquer contraprestação do Estado. Dessa forma, se houver a ocorrência do fato gerador ou da hipótese de incidência, como dizem alguns autores, o imposto será devido, independentemente de uma contraprestação do Estado. O imposto, portanto, deve ser estabelecido por lei e, ocorrendo o fato que gera a incidência do imposto, ele será devido pelo contribuinte, independentemente se o Estado realiza um serviço em prol do particular. É por isso que se pagam vários impostos e o Estado não retribui de imediato para este contribuinte que faz a contribuição. Por exemplo, o IPVA, que é um imposto estadual, incide sobre veículos automotores, sobre a propriedade de veículos automotores. Ao pagar, quando o contribuinte paga este imposto, não há uma contraprestação direta a este contribuinte. Ou seja, ele não pode demandar, por exemplo, que asfaltem a rua em frente à sua casa. Por quê? Porque o imposto não é vinculado a uma atividade, a uma contraprestação estatal. Diferentemente das taxas. As taxas sempre são vinculadas a uma contraprestação do Estado, como dissemos na aula passada, seja em razão da prestação do serviço público, específico e divisível, ou em razão do exercício do poder de polícia. Já em impostos, não. Basta que ocorra o fato gerador que serão devidos esses impostos. Os impostos têm o rol estabelecido na Constituição. Cada ente federativo possui os seus impostos definidos na Constituição. Deverão os entes federativos, então, apenas instituí-los, conforme os limites constitucionais, e também, eventualmente, a normas gerais definidas pela União. Os impostos são, então, números clausos, diferentemente das taxas, que são números apertos. Por quê? Porque os impostos só podem ser instituídos de acordo com o rol definido na Constituição. Falamos há pouco do exemplo do IPVA. O IPVA é um imposto estadual e a Constituição define que o IPVA deve ser instituído
pelo Estado-membro. Não será instituído por outro ente federativo. A União, por exemplo, tem competência para instituir o imposto de renda, o IOF, o imposto de importação, o ITR, os estados, o IPVA, o ITCMD, os municípios, o ISS, o ITBI. Cada ente federativo possui seu rol definido na Constituição, restando, obviamente, uma competência residual para a União, conforme o artigo 154 da Constituição. Para o direito financeiro, é importante saber que os impostos não são apenas não vinculados quanto ao pagamento, ou seja, não há uma contraprestação ao particular que paga, mas também são não vinculados na sua utilização. E nós veremos mais adiante que os impostos não podem ser vinculados, conforme diz a Constituição, ou afetados a qualquer despesa, fundo ou órgão. Em regra, existem exceções, mas os impostos não poderão ser previamente afetados para uma determinada finalidade. Os outros tributos, há sim a possibilidade de afetação. No caso dos impostos, não há possibilidade de afetação. E nós veremos mais adiante o que significa essa vinculação ou afetação, conforme o que diz o texto constitucional. A Constituição também traz outros tributos. Temos as contribuições de melhoria, que são exigíveis em razão de obras públicas. E aí vocês vão estudar mais o direito tributário, mas trata-se de um tributo que é instituído em geral pelos municípios, mas pode ser instituído por todos os entes federativos, que decorrem de obras públicas, ou seja, quando há uma valorização de um determinado imóvel em razão de uma obra pública, será possível se instituir a contribuição de melhoria. Também nós temos várias outras contribuições previstas na Constituição, ou seja, a Constituição cria, por emenda constitucional, contribuições que são hoje o principal tributo quanto à arrecadação da União. Ou seja, a União se utiliza muito das contribuições criadas por meio de emendas constitucionais na sua arrecadação. Temos uma bastante conhecida, que já não é mais vigente, que é a CPMF, que tinha como finalidade financiar ações de serviços públicos de saúde. Observem que a contribuição pode ser sim afetada a um determinado fim, diferentemente dos impostos. Os impostos não são afetados e as contribuições são afetadas. Mas, como disse, nós veremos adiante a questão da afetação ou não dos tributos. E, por fim, nós temos os empréstimos compulsórios, que são tributos previstos na Constituição, mas não se configuram como receita pública, tendo em vista que são empréstimos. É curioso que os empréstimos compulsórios são tributos, se chamam empréstimos, mas são compulsórios, tendo em vista que os empréstimos, em regra, devem ser voluntários e jamais serem compulsórios. Mas no Brasil nós temos a figura do empréstimo compulsório, que é um tributo que existe, foi muito utilizado na década de 80 e 90, está voltando agora à baila, né, pelo governo. Há uma intenção de criar algum empréstimo compulsório, em razão da pandemia da Covid-19, mas nada concreto se apresentou até o momento. Então são esses os tributos, são essas as receitas derivadas. Só fazendo um parênteses quanto aos empréstimos compulsórios, porque os empréstimos compulsórios, ainda que sejam tributos, não se configuram como receita pública porque são empréstimos e, como nós vimos, os empréstimos são entradas provisórias e não entradas definitivas ou receitas públicas. Na aula que vem, vamos prosseguir na classificação das receitas e vamos tratar agora das receitas transferidas. Até a próxima!